Você está cercado de mortos-vivos, não aqueles que aparecem em filmes de terror, mas algo infinitamente pior: mortos-vivos emocionais. Indivíduos que andam, conversam, trabalham, riem em eventos sociais, mas que por dentro estão completamente vazios. Corpos operacionais com espíritos extintos. E o mais perturbador disso tudo é que provavelmente você já foi um deles, sem ao menos perceber. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que transforma alguém em um morto-vivo emocional, porque 89% da população existe nesse estado de morte em vida. E o mais crucial, como Nietzsche oferece as ferramentas filosóficas exatas para você não se tornar um deles. Não vou te oferecer fórmulas mágicas nem felicidade de Instagram. Vou te mostrar a realidade nua e crua sobre o que significa estar genuinamente vivo. Quando comecei a mergulhar profundamente em Nietzsche, percebi algo assustador. A maioria das pessoas ao meu redor, me incluindo em determinados períodos, vivia exatamente como ele descreveu o último homem. Sem paixão autêntica, sem propósito genuíno, repetindo os mesmos padrões que a sociedade vendeu como a vida adequada. Trabalhando em empregos que detestam para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não se importam. E existe um conceito específico de Nietzsche que surge na terceira parte deste vídeo, um conceito que, quando você compreende de verdade, torna impossível voltar a viver no modo automático. É a diferença entre viver acordado ou viver como um defunto emocional que respira. Antes de prosseguir, se esse assunto te toca, provavelmente vai te interessar todo o conteúdo que publico aqui semanalmente sobre filosofia sombria, Nietzsche, Schopenhauer e pensadores que te ajudam a enxergar a realidade sem máscaras. Inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo para que alcance mais pessoas que precisam acordar desse sonho coletivo. Nietzsche diagnosticou no século XIX algo que hoje virou uma pandemia invisível: a morte emocional em vida. E o que torna esse diagnóstico tão arrepiante é que ele não estava falando de gente clinicamente deprimida ou com transtornos mentais. Estava falando de pessoas completamente funcionais na sociedade. Pessoas que vão trabalhar todo santo dia, que têm famílias, que cumprem suas obrigações, mas que internamente são cadáveres ambulantes. Ele chamou esse tipo de existência de o último homem. Não é uma pessoa específica, é um tipo de vida, uma forma de existir que se tornou a norma na nossa sociedade. E o número de 89% não é inventado. Vem de estudos recentes sobre satisfação existencial, propósito de vida e o que chamam de depressão funcional. Pessoas que tecnicamente não estão deprimidas, segundo os manuais médicos, mas que também não estão vivas, segundo qualquer definição real da palavra. De um lado desse confronto inevitável, você tem essa maioria massiva vivendo no piloto automático. Trabalham em empregos que não os apaixonam para pagar dívidas que adquiriram comprando coisas desnecessárias. Tem relacionamentos superficiais onde ninguém realmente conhece ninguém. Conversas que giram em círculos sobre os mesmos assuntos vazios. O tempo, fofocas de celebridades, reclamações sobre o trânsito. Consomem entretenimento que anestesia ao invés de despertar. Séries que assistem para matar tempo. Redes sociais que rolam sem pensar. Álcool nos fins de semana para esquecer a semana que acabaram de sobreviver. E o mais trágico é que perseguem objetivos que jamais escolheram. A casa grande, o carro novo, a promoção na empresa, o casamento perfeito, os filhos no momento certo. Não porque realmente querem essas coisas, mas porque é o que se espera que queiram. É o script que a sociedade escreveu e eles apenas estão representando seu papel. Do outro lado, você tem os 11% que viveram o que Nietzsche chamou de transvaloração de valores. E deixa eu ser muito claro aqui, não são pessoas moralmente superiores, não são mais bondosas nem mais éticas. Na verdade, muitas vezes são mais difíceis de lidar porque não aceitam as mentiras piedosas que mantêm a paz social. São pessoas que estão acordadas emocionalmente. E isso muda absolutamente tudo. Essas pessoas experimentam a vida com intensidade total.
não encontraram a forma de evitar a dor. Pelo contrário, sentem dor profunda, mas também sentem alegria profunda, amor profundo, paixão profunda. Não estão anestesiadas, estão completamente presentes. Quando algo dói, sentem com cada célula do corpo. Quando algo as emociona, se entregam completamente. Não fogem do sofrimento. O transmutam, o convertem em combustível para criar algo. A colisão entre esses dois mundos é inevitável. É como quando uma pessoa que realmente ama o que faz entra num escritório cheio de gente cumprindo horário. A energia é completamente incompatível. O vivo respira de forma diferente, fala de forma diferente, olha nos olhos de forma diferente. E os mortos-vivos sentem isso. Sentem que algo nessa pessoa está aceso enquanto neles há apenas cinzas. Agora, deixa eu descrever com precisão clínica quem são esses mortos-vivos emocionais. Não para insultá-los, mas para que você possa identificar se você já foi um. Porque eu fui durante anos e a maioria das pessoas que amo ainda são. São pessoas completamente funcionais na sociedade. Têm bons empregos, pagam suas contas, têm relacionamentos amorosos, vão à academia, cumprem todas as expectativas externas. Externamente parecem normais, bem-sucedidas até, mas internamente há um vazio emocional crônico que nada preenche. E o pior é que nem sequer reconhecem porque viveram assim tanto tempo que acreditam que isso é a vida. Como chegaram lá é fascinante e trágico. A sociedade industrial combinada com o capitalismo moderno criaram as condições perfeitas para isso. Nietzsche previu com uma clareza que assusta. Ele disse: quando matamos Deus, e essa é uma metáfora para quando destruímos todos os valores transcendentes que davam significado à vida, não os substituímos com nada. Ficamos com o vazio, com o buraco negro onde antes havia significado. E a resposta coletiva a esse vazio foi patética. Em vez de criar novos valores, em vez de buscar novas formas de significado, a sociedade disse: consumam, comprem coisas, distraiam-se, entretenham-se, não pensem demais, não questionem demais, apenas trabalhem, consumam, durmam e repitam. E a maioria das pessoas aceitou esse acordo sem resistir. A lógica interna do morto-vivo é simples e autodestrutiva. Eles pensam: se eu não sinto nada muito forte, não sofro muito. Se sigo as regras, vou estar seguro. Se não questiono demais, vou estar tranquilo. Nietzsche descreveu isso perfeitamente quando escreveu sobre o último homem. Eles dizem: nós inventamos a felicidade, e piscam. Essa imagem do piscar é brilhante, é esse gesto de autossatisfação vazia, esse sorriso sem conteúdo, essa felicidade de plástico que não toca nada profundo. Existem 5 sintomas claros de que alguém é um morto-vivo emocional. O primeiro é a anestesia emocional. Nada te emocionou de verdade em meses, nem te fez chorar de alegria, nem de tristeza. Você vê filmes e pensa: meh. Escuta música e é só ruído de fundo. Alguém te conta algo importante e você apenas acena sem sentir nada. Você está emocionalmente plano. O segundo sintoma é a vida performática. Você está representando uma versão de si mesmo que não sente. No trabalho, atua como o profissional comprometido. Com amigos, atua como a pessoa divertida. Com seu parceiro, atua como o companheiro amoroso. Mas nada disso sai de dentro. Tudo é performance. Você está atuando o papel da sua própria vida e esqueceu que há uma diferença entre atuar e viver. O terceiro sintoma é o medo do conflito interno. Você evita qualquer pergunta que possa desestabilizar sua narrativa. Se alguém pergunta: você é feliz de verdade? Você muda de assunto. Se pergunta a si mesmo: estou vivendo a vida que quero? Imediatamente se distrai com o celular. Porque no fundo você sabe que, se parar para pensar de verdade, todo o castelo de cartas desmorona. O quarto sintoma é o consumo como terapia. Você compra coisas para preencher o vazio: sapatos novos, celular novo, viagens exóticas, experiências que fotografa para o Instagram, mas que não sente realmente. E cada compra te dá um pequeno pico de dopamina que dura 20 minutos. E depois você volta ao vazio de sempre. E o quinto sintoma
é o ressentimento passivo. Você culpa outros pela sua vida, mas não faz nada para mudá-la. É culpa do seu chefe que você odeia seu trabalho, mas não pede demissão. É culpa do seu parceiro que você não é feliz, mas não fala claro, nem termina o relacionamento. É culpa do sistema, da economia, dos seus pais, da sociedade, nunca sua. Porque aceitar que é sua responsabilidade significaria ter que fazer algo a respeito. Os dados concretos confirmam isso de forma brutal. Estudos recentes sobre o que chamam de quiet quitting, que é fazer o mínimo indispensável no trabalho sem pedir demissão, mostram que mais de 70% dos empregados estão nessa categoria. Não estão engajados, só estão ali, cumprindo o horário, esperando o fim de semana, esperando as férias, esperando a aposentadoria, esperando a morte, basicamente. Estudos sobre propósito de vida mostram que cerca de 85% das pessoas não conseguem articular claramente por que fazem o que fazem, além de tenho que pagar as contas. Isso não é um propósito, é uma corrente. E estudos sobre burnout emocional, não apenas laboral, mas existencial, mostram números alarmantes. Pessoas que estão cansadas não de trabalhar muito, mas de viver sem significado. Esse é o lado A do confronto. O morto-vivo emocional. E descrevo com tanto detalhe porque você precisa reconhecer, precisa ver se você esteve aí. Porque a maioria de nós passou por essa zona em algum momento das nossas vidas. Agora deixa eu te mostrar o outro lado com a mesma profundidade. O indivíduo soberano nietzschiano. E se prepare, porque isso vai quebrar muitas ideias que você tem sobre o que significa viver bem. Esse não é o super-homem da caricatura nazista que Hollywood e a ignorância histórica criaram. Não é um homem loiro de olhos azuis dominando raças inferiores. Isso é uma distorção repugnante do que Nietzsche realmente disse. O Übermensch, o super-homem, ou melhor traduzido, o além do homem, é algo completamente diferente. É a pessoa que atravessou a transvaloração de valores, que questionou absolutamente tudo o que lhe ensinaram, que destruiu as tábuas de valores velhas e criou seus próprios critérios de significado, que vive de acordo com sua própria lei, não com a lei do rebanho, que se tornou legislador de si mesmo. Como se chega lá é um processo doloroso que a maioria evita a todo custo. Primeiro você tem que atravessar uma crise existencial profunda. Não pode pular isso. Não pode ler um livro de autoajuda e acordar. Tem que doer, tem que te quebrar. Você tem que chegar ao ponto onde todas as respostas fáceis já não funcionam e você se depara com o abismo do sem sentido. Depois você tem que enfrentar o niilismo de frente, aquela sensação aterrorizante de que nada importa realmente, que não há valores objetivos, que não há propósito dado de cima, que estamos sozinhos num universo indiferente e todo significado é algo que nós inventamos. A maioria das pessoas, quando toca isso, ainda que com a ponta dos dedos, corre de volta para as distrações, se refugia em alguma ideologia, em alguma religião, em algum sistema de crenças que lhes diga o que pensar. Mas o indivíduo soberano não corre, fica ali, no niilismo, no vazio. E em vez de fugir, usa isso como matéria-prima. Diz, tá bom, não há significado objetivo, então eu vou criar significado. Não há valores absolutos, então eu vou forjar meus próprios valores. A vida não tem propósito dado, então eu vou construir meu próprio propósito. E aqui é onde Nietzsche diz algo que todo motivador barato interpreta mal. Aquilo que não me mata me fortalece. Isso não é um slogan para a academia. É alquimia filosófica. É a capacidade de pegar o sofrimento, a perda, o fracasso e transmutar em algo que te faz mais forte, mais sábio, mais profundo. Não é resistir à dor, é usá-la como combustível para criar. A lógica interna dessa pessoa é radicalmente diferente. Ela pensa, meu sofrimento tem que ter sentido e eu vou dar esse sentido. Não existem valores objetivos que descem do céu, então eu sou o criador dos meus valores. A vida não tem propósito dado por nenhum Deus, nem nenhuma autoridade externa. Então eu forjo meu próprio propósito com minhas próprias mãos.
E aqui entra o conceito mais mal interpretado de Nietzsche, a vontade de potência, Willensmacht em alemão. Isso não é vontade de poder sobre outros, não é dominar, não é controlar, é vontade de potência de criação. É o impulso fundamental de criar, de superar obstáculos, de transformar, de se tornar algo além do que você é. É o poder de dar forma à sua própria vida em vez de ser moldado por forças externas. Existem 5 traços que distinguem essas pessoas dos mortos-vivos. O primeiro é intensidade emocional. Sentem tudo profundamente. Quando amam, amam com uma intensidade que assusta os outros. Quando sofrem, sofrem com cada fibra do seu ser. Quando se alegram, é uma alegria que ilumina tudo ao redor. E sim, isso significa que dói mais. Mas também significa que vivem mais. O segundo traço é a autoria da própria vida. Suas decisões vêm de dentro, não de scripts sociais. Não perguntam o que é normal. Não perguntam o que a maioria faz. Perguntam o que eu quero realmente. E têm a coragem de agir segundo essa resposta, mesmo que o mundo inteiro lhes diga que estão loucos. O terceiro traço é o que Nietzsche chamou de amor fati, amor ao destino. Não é resignação. Não é dizer, bom, me tocou essa vida de merda e aceito. É dizer, eu escolho essa vida, com toda a sua dor, com todas as suas perdas, com todos os seus fracassos. Se pudesse voltar atrás, escolheria exatamente o mesmo, porque tudo isso me fez quem sou. É um sim radical, a vida tal como é. O quarto traço é a criação ativa de valores. Não perguntam isso é correto, segundo a moral tradicional. Perguntam isso me faz crescer. Isso me aproxima de quem quero ser. Isso está alinhado com meus valores próprios, não com os valores que me ensinaram. São legisladores de si mesmos. E o quinto traço é a solidão criativa. Estão confortáveis consigo mesmas. Não precisam de validação externa constante. Não precisam que todo mundo entenda o que fazem. Podem estar sozinhas sem se sentirem solitárias porque têm uma relação profunda consigo mesmas. E quando encontram outro indivíduo acordado, a conexão é tão intensa que vale mais que 1000 amizades superficiais. Deixa eu te dar um exemplo concreto para que isso não fique no abstrato. Vincent van Gogh. Morreu pobre. Vendeu exatamente um quadro em toda a sua vida. Sofreu doenças mentais. Foi rejeitado pela sociedade artística da sua época. Teve relacionamentos desastrosos. Viveu em condições miseráveis e se suicidou aos 37 anos. Um morto-vivo emocional olha para essa vida e diz, fracasso total. Mas olha de verdade. Van Gogh viveu completamente. Cada pincelada era sua vontade de potência se manifestando. Cada quadro era ele criando significado num mundo que lhe dizia que não tinha talento. Sentia com uma intensidade que o destruía, mas também criava com essa mesma intensidade. Amava as cores, a luz, a vida, com uma paixão que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Um morto-vivo emocional teria parado depois da primeira rejeição. Teria conseguido um emprego estável. Teria vivido uma vida segura, previsível e completamente vazia. Van Gogh escolheu arder. E sim, se queimou, mas deixou uma chama que ainda ilumina mais de um século depois. Esse é o contraste. Morto-vivo, segurança, conforto, aceitação social e vazio interno total. Vivo, risco, desconforto, rejeição social, mas intensidade absoluta. E a pergunta é, qual você prefere? Agora vem o momento do choque inevitável. Quando um indivíduo acordado se encontra com a massa de mortos-vivos emocionais. E isso não é teoria. Nietzsche viveu isso na própria pele. Foi professor universitário. Tentou compartilhar suas ideias. Foi completamente ignorado. Seus livros não vendiam. Seus colegas acadêmicos o consideravam um excêntrico. Suas ideias eram perigosas demais, radicais demais, honestas demais para uma sociedade que prefere as mentiras confortáveis. A colisão é inevitável, porque o morto-vivo emocional se sente profundamente ameaçado pela pessoa viva. E a razão é óbvia, embora eles nunca admitam. Essa pessoa representa tudo que o morto-vivo desistiu de ser.
todas as possibilidades que sacrificou por segurança, todos os sonhos que enterrou por conforto, todos os riscos que não teve coragem de tomar. E se o morto-vivo admite que essa pessoa está viva e ele não, tem que admitir que desperdiçou anos ou décadas da sua vida. Tem que admitir que escolheu o caminho fácil, que se conformou, que se vendeu. E isso dói demais. Então é mais fácil atacar a pessoa viva, ridicularizá-la, ignorá-la, dizer que está louca. Existem 3 reações típicas do morto-vivo quando encontra alguém acordado. A primeira é hostilidade direta. Te dizem, você é arrogante, se acha melhor que todo mundo. Quem você pensa que é para questionar como vivemos? Desce da nuvem. Vive na realidade. E realidade para ele significa se conforma, aceita, não questiona. A segunda reação é o descarte. Te dizem, você está louco, isso não é prático, isso não funciona no mundo real. Você precisa ser realista, e realista para ele significa renuncia aos seus sonhos, aceita um trabalho que odeia e espera a aposentadoria como todo mundo. Como se isso fosse viver. E a terceira reação, a mais insidiosa, é a inveja disfarçada de preocupação. Te dizem, deve ser fácil para você que tem tal, que tem dinheiro, tempo, privilégios, como se você não tivesse sacrificado tudo por viver segundo seus próprios termos, como se não tivesse pagado o preço que eles não estão dispostos a pagar. Nietzsche escreveu sobre isso com uma clareza brutal. Ele disse, onde não podes amar, passa adiante. E também disse, não é tua missão salvar quem não quer ser salvo. Em Assim Falou Zaratustra, o profeta desce da montanha para ensinar ao povo. E o povo ri dele, zomba, não entende nada do que diz. E nesse momento Zaratustra percebe, não falo mais ao povo, falo apenas àqueles que têm ouvidos para escutar. Essa é a tensão. Quando você começa a acordar, começa a notar que 90% das conversas ao seu redor são completamente vazias. Fofocas, reclamações, falar por falar. Nada profundo, nada real, nada que toque a vida de verdade, e você se sente como um alienígena. Seus amigos reclamam dos mesmos problemas há 5 anos, mas não mudam absolutamente nada. Reclamam do trabalho, mas não pedem demissão. Reclamam do relacionamento, mas não terminam nem melhoram a comunicação. Reclamam do governo, mas não se envolvem, nem se educam politicamente. Só reclamam. E quando você oferece uma solução, te olham como se falasse outra língua. Você tenta compartilhar algo que realmente mudou sua forma de ver o mundo. Um livro, uma ideia, uma experiência. Algo que te sacudiu até a alma. E a pessoa responde, ah, que legal, e volta imediatamente a falar de alguma celebridade ou algum reality show. E ali você sente o abismo. A distância entre você e eles se tornou enorme. E aqui vem o mais duro, o isolamento filosófico. Nietzsche passou os últimos 11 anos da sua vida lúcida praticamente sozinho. Não porque fosse antissocial, não porque odiasse as pessoas, mas porque operava numa frequência completamente diferente. E quando tentava conectar com outros nessa frequência, não havia ninguém lá. Isso é o que a maioria não te conta quando te vende o despertar espiritual ou o crescimento pessoal. Te vendem a ideia de que você vai ser mais feliz, mais bem-sucedido, mais conectado. Mas a verdade é que você vai estar mais sozinho em certo sentido. Porque já não consegue ter conversas superficiais com a mesma facilidade. Já não consegue fingir que se importa com coisas que não se importa. Já não consegue atuar. E muitas pessoas, quando chegam a esse ponto de isolamento filosófico, se assustam tanto que voltam correndo para o rebanho. Dizem, talvez eu estava exagerando. Talvez não seja tão ruim viver como todo mundo. Pelo menos assim tenho amigos, tenho com quem sair nos fins de semana, não me sinto tão sozinho. E sacrificam seu despertar por companhia, mas as consequências desse despertar vão além da solidão. Há vítimas colaterais, há estilhaços que ninguém te avisa que vão acontecer. A primeira consequência inesperada é a perda de relacionamentos. Amizades que duraram anos, mas que estavam baseadas em reclamar juntos, em beber juntos para esquecer, em compartilhar o mesmo tipo de mediocridade, essas amizades não sobrevivem.
Porque quando um acorda e o outro não, já não há sobre o que conversar. Um quer falar de propósito de criação, de como viver intensamente. O outro quer falar de futebol e de quem brigou com quem no escritório. Em relacionamentos amorosos é ainda pior. Se um dos dois acorda e o outro não, o relacionamento colapsa. Porque quem acordou já não aceita as mesmas coisas, não aceita viver no automático, não aceita relacionamentos mornos, não aceita amor sem profundidade. E quem não acordou sente que seu parceiro ficou exigente, difícil, que mudou para pior, quando na realidade mudou para vivo. E sua família esquece. Sua família provavelmente vai te ver como rebelde, como perdido, como alguém que saiu do caminho correto, porque você não aceita mais os valores que eles aceitam sem questionar. Você não vai seguir o mesmo caminho que eles seguiram. E para muitos pais isso é aterrorizante. Preferem um filho morto-vivo que se encaixe na sociedade que um filho vivo que questiona tudo. A segunda consequência é uma crise de identidade temporária que te desarma completamente. Quando você deixa de ser quem te disseram que deveria ser, fica com a pergunta: então, quem sou eu? E essa pergunta não tem resposta fácil. Nietzsche disse perfeitamente: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Esse caos é necessário, mas é aterrorizante. Toda a sua vida te definiram por papéis externos. Você é filho de, você é funcionário de, você é parceiro de, você é formado em tal universidade, você é de tal cidade, você é de tal classe social. E de repente nenhuma dessas etiquetas te define mais. Você não sabe quem é sem elas, e entra num vazio identitário onde tudo está em questão. E nesse vazio, muita gente se perde. Alguns caem em depressão, outros em vícios, outros em relacionamentos destrutivos, porque o vazio dói tanto que querem preencher com qualquer coisa. Mas os que realmente fazem a transvaloração nietzschiana ficam no vazio o tempo necessário, resistem sem preenchê-lo com lixo, e eventualmente desse vazio nasce algo novo, alguém novo, eles mesmos, mas pela primeira vez de verdade. A terceira consequência é a incompreensão total. As pessoas vão te colocar rótulos que não te correspondem. Vão te chamar de nihilista quando você está questionando valores falsos. Vão te chamar de arrogante quando você está criando seus próprios critérios em vez de seguir os da maioria. Vão te chamar de egoísta quando você para de viver para agradar outros e começa a viver para si mesmo. Nietzsche foi chamado de tudo isso em vida. E morreu pensando que seu trabalho tinha sido completamente irrelevante. Morreu sem saber que suas ideias iam mudar o curso da filosofia ocidental. Morreu sozinho, considerado louco por muitos, ignorado pela maioria. Essa é a ironia brutal. A quarta consequência é a mais pesada de todas: responsabilidade total. Quando você admite que não há valores objetivos que descem do céu, quando admite que você é o criador dos seus próprios valores, quando admite que sua vida é sua e de mais ninguém, você já não pode culpar ninguém, não pode culpar Deus porque parou de acreditar num Deus que dita seu destino. Não pode culpar o governo porque entendeu que o governo é só outro sistema humano. Não pode culpar seus pais porque, embora tenham te dado traumas, é você quem escolhe o que fazer com esses traumas. Não pode culpar a sociedade porque a sociedade é você e todos os outros. Sua vida é sua responsabilidade. Completamente, totalmente. E isso é libertador de uma forma que assusta, porque significa que se sua vida é uma merda, você a fez uma merda. E se sua vida é extraordinária, você a fez extraordinária. Não há mais ninguém para apontar, e as vítimas colaterais se acumulam. Pessoas que te amavam como você era antes, quando era morto-vivo funcional, agora já não sabem como se relacionar com você. Planos de carreira que você tinha perfeitamente traçados, de repente, parecem absurdos, e a ser gerente em 5 anos, diretor em 10, se aposentar confortável aos 65. E agora esse plano te parece uma lenta morte disfarçada de sucesso. Hobbies que você usava para se distrair já não te interessam, porque eram distrações. Eram formas de matar o tempo, e agora você não quer matar o tempo. Você quer viver o tempo, quer paixão, não passatempo.
Quer algo que te faça sentir vivo, não algo que te ajude a esquecer que está meio morto. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Acordar emocionalmente não é ser mais feliz, é ser mais vivo. E estar vivo significa sentir tudo. A alegria intensa, mas também a dor intensa. A euforia de criar algo que importa, mas também a agonia de fracassar em algo que importa. O amor profundo. Mas também a perda devastadora quando esse amor vai embora. O morto-vivo não sente quase nada. E confunde isso com estar bem. Confunde a anestesia emocional com paz. Confunde não sofrer muito com estar feliz. Mas não estão felizes, estão dormindo. E há uma diferença enorme. Agora deixa eu conectar tudo isso com minha própria experiência, porque você precisa ver que isso não é teoria abstrata. Isso é real. Isso acontece. Comigo aconteceu. Passei 3 anos da minha vida num emprego que pagava muito bem. Tinha prestígio. Meus pais estavam orgulhosos. Meus amigos me parabenizavam. Externamente era um sucesso. Mas toda a maldita manhã, quando me olhava no espelho, via um estranho, via alguém atuando, representando o papel de profissional bem-sucedido, vestindo o terno, dizendo as frases corretas nas reuniões, sorrindo nos momentos apropriados, mas por dentro havia um vazio tão profundo que doía fisicamente. Acordava com um peso no peito que não ia embora até dormir de novo. Os domingos à noite sentia uma ansiedade que tirava meu apetite, e me dizia, é normal. Todo mundo odeia segundas. Todo mundo conta as horas até sexta. Essa é a vida adulta. Mas não é a vida adulta. É a vida morto-vivo. É sobreviver em vez de viver. E eu estava fazendo isso perfeitamente bem até que li Assim Falou Zaratustra aos 26 anos. Tem uma frase nesse livro que me destruiu completamente. Nietzsche escreveu: que vosso dar-se a vós mesmos seja um sacrifício e não uma vontade de receber. Li isso e percebi que eu não estava me dando a nada. Estava negociando comigo mesmo. Estava me dizendo, se aguentar mais 5 anos nesse emprego que odeio, junto dinheiro suficiente e aí vou fazer o que realmente quero. Estava adiando minha vida. Estava esperando o momento certo que nunca ia chegar. E tomei a decisão mais aterrorizante da minha vida até aquele momento. Pedi demissão, sem ter outro emprego alinhado, sem ter um plano B perfeito. Só sabia que não podia continuar assim mais um dia. E todos pensaram que eu estava louco. Minha família achou que eu estava tendo uma crise. Meus amigos me perguntavam constantemente: já achou trabalho? Como se não trabalhar num escritório significasse não fazer nada com minha vida. Passei 2 anos sem saber quem eu era realmente. 2 anos experimentando, falhando, tentando coisas. Alguns meses não tinha dinheiro nem para comer bem. Perdi amigos que não entenderam. Perdi um relacionamento porque minha parceira naquele momento não suportou a incerteza. Minha família parou de perguntar como eu estava porque não sabiam o que fazer com minhas respostas. Mas algo mudou. Comecei a sentir as coisas de novo. Não só a ansiedade, também a alegria, também a emoção real, também a paixão. Comecei a trabalhar em projetos que me importavam de verdade. E sim, falhei muitas vezes. Mas eram meus fracassos. Não estava falhando em cumprir as expectativas de outro. Estava falhando nas minhas tentativas de criar algo significativo. E Nietzsche me acompanhou nesse processo. Ele escreveu: prefiro perecer a negar esta única coisa. E, na verdade, onde há ocaso e queda de folhas, ali se sacrifica a vida, pelo poder. Ele estava dizendo, prefiro morrer sendo eu mesmo que viver sendo o que outros querem que eu seja. E eu comecei a viver isso. O preço que paguei foi alto, solidão filosófica real. Passei de ter 20 amigos superficiais a ter 3 amigos profundos. Passei de receber validação constante por cumprir com as expectativas sociais a receber críticas constantes por não cumpri-las. Passei de ter uma renda estável e previsível a ter meses bons e meses horríveis. Mas era minha vida. Pela primeira vez em anos, era realmente minha. E descobri algo fundamental. Morto-vivo emocional não é um xingamento, é um diagnóstico. Eu fui um morto-vivo emocional durante anos. A maioria das pessoas que amo ainda são. Não porque sejam pessoas ruins, não porque sejam burras,
mas porque é o caminho de menor resistência. A sociedade recompensa os mortos-vivos, lhes dá empregos estáveis, lhes dá aceitação social, lhes dá uma narrativa clara de como deveria ser uma vida bem-sucedida, e castiga brutalmente os que acordam. Os chama de loucos, os isola, tira deles a segurança. Por isso tão poucas pessoas acordam, porque o preço é real. Mas descobri também a pergunta que muda tudo, e essa é a pergunta que quero que você se faça agora mesmo. Não amanhã, não depois de terminar esse vídeo. Agora, a pergunta é: você está vivendo ou está evitando morrer? Porque a diferença entre essas duas coisas é gigantesca. O morto-vivo evita morrer. Busca segurança acima de tudo. Busca conforto, busca previsibilidade, busca não sofrer muito. E consegue, não sofre muito, mas também não vive muito. O vivo vive de verdade, assume riscos, cria coisas, sente intensamente, se compromete profundamente e sim, sofre. Sofre quando falha, sofre quando perde, sofre quando ama e não é correspondido. Mas vive, cada dia vive. E agora vem a lição que só entende quem esteve nos dois lados desse confronto. A lição que separa quem realmente entendeu de quem só ouviu palavras bonitas. Não existe acordar de uma vez e para sempre. Esse é o engano que vendem os gurus espirituais e os motivadores baratos. Te vendem a ideia de que há um momento de iluminação onde tudo muda e você nunca mais volta a ser morto-vivo. Mentira. Existe a prática diária de não ser morto-vivo. Cada manhã você acorda e escolhe. Escolhe viver acordado ou escolhe voltar ao piloto automático. Porque o piloto automático é tentador, é confortável, é fácil. E a sociedade te recompensa por voltar a ele. Nietzsche disse com uma frase que resume todo o seu projeto filosófico: tens que te tornar aquilo que és. E essa frase é mais profunda do que parece, porque está dizendo, você já é algo autêntico, mas enterrou sob camadas e camadas de conformismo, de expectativas alheias, de medo da rejeição, de necessidade de aprovação. Tornar-se o que você é não é adicionar coisas, é tirar. É remover todas as máscaras até que reste só o real, e isso dói, porque algumas dessas máscaras você usou tanto tempo que pensava que eram seu rosto real. Existem 4 pilares filosóficos que Nietzsche nos dá para não ser mortos-vivos. E esses não são conceitos abstratos para discutir num café intelectual. São ferramentas práticas, são formas de viver. O primeiro pilar é amor fati. Isso não é resignação passiva. Não é dizer, bom, me tocou essa vida de merda e não posso fazer nada. Isso é o oposto. Amor fati é amor ativo por tudo que te aconteceu. Pelo bom e pelo ruim, pelo que te fez crescer e pelo que te fez sofrer. Nietzsche escreveu, minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário e muito menos dissimulá-lo, mas amá-lo. A prática concreta é essa. Pense no que mais te fez sofrer na sua vida. A perda mais dolorosa, o fracasso mais humilhante, a traição mais devastadora. Agora se pergunte, se pudesse voltar atrás e evitar isso, evitaria. E se sua resposta honesta for sim, ainda não entendeu o amor fati. Porque se entendeu o amor fati, sua resposta é não, não evitaria. Porque isso me fez quem sou hoje. E eu amo quem sou hoje, com todas as minhas rachaduras, com todas as minhas cicatrizes, com toda a minha dor. Porque tudo isso me deu profundidade, me deu compaixão, me deu força, me deu sabedoria. O segundo pilar é o eterno retorno. Esse é o experimento mental mais poderoso que Nietzsche criou. Imagine que um demônio aparece para você e diz, essa vida que você está vivendo agora vai ter que viver exatamente igual, infinitas vezes. Cada detalhe, cada momento de alegria e cada momento de dor, cada sucesso e cada fracasso. Tudo vai se repetir eternamente. Como você reage a isso, diz tudo sobre se está vivo ou morto-vivo. O morto-vivo entra em pânico. Diz, Deus me livre.
Não poderia suportar viver essa vida outra vez, porque no fundo sabe que não está vivendo, está sobrevivendo, está aguentando até que termine, mas o vivo, a pessoa que realmente está presente na sua vida, responde: sim, 1000 vezes sim. Viveria essa vida exatamente igual infinitas vezes, porque é minha vida, e a vivi intensamente, a prática concreta. Sua vida hoje, tal como está nesse momento, se tivesse que repetir infinitas vezes sem mudar nada, aceitaria. Se a resposta for não, então precisa mudar algo, já. Porque está vivendo uma vida que nem você mesmo suportaria viver 2 vezes. O terceiro pilar é a vontade de potência, mas entendida corretamente. Não é poder sobre outros, não é manipular, é o poder de criar significado onde não há. É o poder de transformar o sofrimento em arte, em sabedoria, em força. É o poder de fazer da sua própria vida uma obra de arte. Nietzsche viu que tudo que está vivo tem esse impulso fundamental: crescer, expandir, superar a si mesmo, criar algo novo. Uma planta empurra para cima mesmo que tenha que quebrar concreto. Uma criança aprende a andar mesmo que caia 1000 vezes. Um artista cria mesmo que ninguém veja. Isso é vontade de potência. A prática concreta. Olhe sua vida e se pergunte: onde estou criando e onde estou só consumindo? Quantas horas passa criando algo, qualquer coisa, seu trabalho, sua arte, seu conhecimento, seu corpo, versus quantas horas passa consumindo conteúdo de outros, entretenimento, redes sociais, séries, notícias? Se consome mais do que cria, está sendo morto-vivo. E o quarto pilar é a transvaloração de valores. Isso é questionar absolutamente todo o valor que herdou. Não rejeitá-lo automaticamente, mas também não aceitá-lo cegamente. Avaliá-lo, se perguntar: esse valor, essa crença sobre como deveria ser a vida, veio de mim ou foi programado em mim? A maioria das pessoas vive com valores que nunca escolheu. Te disseram que tem que casar em certa idade, ter filhos, comprar uma casa, ter um emprego estável, se aposentar confortável, e você nunca perguntou: mas eu quero isso. Ou só quero porque me disseram que é o que pessoas bem-sucedidas fazem. A prática concreta. Faça uma lista de 5 coisas que acredita que deve fazer. Coisas que sente como obrigações. Agora, ao lado de cada uma, escreva: quem me disse que devo fazer isso? E muitas vezes vai descobrir que não foi sua decisão. Foi sua mãe, ou seu pai, ou a igreja, ou a escola, ou a sociedade. E então, tem que escolher conscientemente: eu escolho seguir esse valor ou o descarto porque não é meu. E aqui vem o teste definitivo para saber se está sendo morto-vivo ou se está vivo. São 3 perguntas simples. A forma que responde diz tudo. Primeira pergunta: quando toma uma decisão, o que pergunta? O morto-vivo pergunta: isso é normal. O vivo pergunta: isso me faz crescer. Segunda pergunta: quando se depara com algo incerto, o que pesa mais? O morto-vivo pergunta: o que as pessoas vão pensar? O vivo pergunta: isso é verdadeiro para mim? Terceira pergunta: quando avalia uma oportunidade, qual é seu critério principal? O morto-vivo pergunta: isso é seguro? O vivo pergunta: isso está vivo? E a verdade desconfortável que ninguém te conta é essa: você pode escolher voltar a ser morto-vivo. Na verdade, é mais fácil. A sociedade vai te aplaudir, vai te dar um emprego estável, vai te dar aprovação social, vai dizer: muito bem, amadureceu, entendeu como funciona o mundo, e dói menos no curto prazo. Porque quando você é morto-vivo, não sente muito. Nem alegria profunda, nem dor profunda. Só uma espécie de anestesia emocional que te permite funcionar sem se questionar demais. Mas, e esse é um mas enorme. Uma vez que viu a diferença, nunca mais é inocente. Um morto-vivo que sabe que é morto-vivo é pior que um morto-vivo inocente. Porque é uma escolha consciente de se trair, de enterrar o que você é de verdade por conforto. E essa traição dói de uma forma diferente. Dói em silêncio. Dói de noite quando não consegue dormir. Dói cada vez que se olha no espelho e vê um estranho olhando de volta.
Dói cada vez que faz algo que sabe que não é verdadeiro só porque é o esperado. Porque essa batalha, morto-vivo versus vivo, não é uma batalha de um dia. É uma luta diária. Nietzsche a lutou a vida inteira. Teve recaídas, teve dúvidas, teve crises. Os últimos 11 anos da sua vida lúcida passou praticamente sozinho, escrevendo livros que pensou que ninguém leria, lidando com doenças, com dor física constante, com a rejeição dos seus colegas acadêmicos. E ainda assim, continuou escrevendo, continuou criando, continuou vivendo segundo seus próprios termos, porque tinha cruzado um ponto sem volta. Já não podia voltar a ser quem era antes. Já não podia fingir que as mentiras confortáveis eram verdades. E você também vai enfrentar 3 inimigos constantes nesse caminho. 3 forças que vão tentar te arrastar de volta ao estado morto-vivo. O primeiro inimigo é o conforto sedutor. A sociedade recompensa os mortos-vivos de formas muito concretas. Te dá um salário fixo todo mês. Te dá uma rotina previsível, onde sabe exatamente o que esperar. Te dá validação fácil, só tem que cumprir com o esperado e recebe tapinhas nas costas. E quando você passou meses lutando para viver autenticamente, quando passou meses sem renda estável, quando perdeu amizades, quando sua família te olha com preocupação, esse conforto é tentador. É muito tentador dizer, sabe de uma coisa? Talvez eu estava exagerando. Pelo menos assim tenho segurança. E se cair nessa tentação, ninguém vai te julgar. A sociedade vai te receber de braços abertos. Vai dizer, que bom que amadureceu, que largou essas ideias loucas, bem-vindo de volta à realidade. Mas você vai saber. Vai saber que escolheu o conforto sobre a verdade. O segundo inimigo é a solidão filosófica. E essa dói de uma forma que é difícil de explicar se não viveu. Não é solidão física. Pode estar rodeado de gente e sentir essa solidão. É a solidão de não ser compreendido no que mais te importa. Vai ver pessoas que ama vivendo no piloto automático e não vai poder acordá-las. Porque ninguém acorda o outro. Cada um tem que escolher acordar. E dói ver seu melhor amigo reclamando do mesmo emprego há 5 anos sem fazer nada a respeito. Dói ver sua irmã num relacionamento que está a matando lentamente, mas que não termina por medo de ficar sozinha. E você vai querer gritar, acorda, está desperdiçando sua vida. Mas não pode, porque eles não estão prontos, e se tentar forçar, só vai se afastar deles. Nietzsche disse, a solidão é minha pátria. Não porque odiava as pessoas, mas porque amava a verdade mais do que precisava de companhia. E o terceiro inimigo é o niilismo residual. Mesmo depois de acordar, mesmo depois de criar seus próprios valores, o niilismo volta. Aquela voz que diz, e se no final nada disso importa? E se você só está inventando significado num universo que é completamente indiferente a você? E se todo esse esforço para viver autenticamente não leva a nada? Nietzsche batalhou com isso até seu colapso mental. Essa pergunta nunca foi embora completamente. E a resposta que ele encontrou é essa. Sim, você está inventando significado. O universo não te dá. Não há um Deus que desce e te diz qual é seu propósito. Você está completamente sozinho nisso. E esse é o ponto. Não é um bug, é a característica principal. Melhor criar seu próprio significado que viver um significado emprestado. Melhor inventar seu propósito que seguir o propósito que alguém mais escreveu para você, porque pelo menos é seu. E o que vem depois de entender tudo isso não é um final feliz de filme. Não há um momento onde já chegou e pode relaxar. A pergunta volta todos os dias. Hoje, escolheu viver ou escolheu evitar morrer? Amanhã a pergunta volta. E depois de amanhã também. Nietzsche morreu no que muitos considerariam derrota. Passou 11 anos em colapso mental. Morreu pensando que seu trabalho tinha sido irrelevante. Morreu sem ver o impacto que suas ideias teriam. Mas deixou uma obra que mudou completamente o curso da filosofia ocidental, porque ele viveu o que escreveu. Não foi um teórico escrevendo do conforto de um escritório acadêmico. Foi um guerreiro filosófico que lutou até o último dia. E agora você tem 2 opções. Só 2. Não há caminho intermediário confortável. Opção 1.
voltar. Pode fingir que não viu esse vídeo. Pode voltar ao piloto automático. Conseguir ou manter um emprego estável mesmo que não te apaixone. Ter relacionamentos superficiais mas confortáveis. Consumir entretenimento para não pensar demais. Seguir as regras sociais. Não questionar muito. É possível. Muita gente faz depois de tocar brevemente o despertar. Mas nunca mais vai ser inocente. Vai ser uma escolha consciente de ser morto-vivo. E isso dói diferente. Dói cada vez que deita, sabendo que traiu algo verdadeiro em você por segurança. Dói cada vez que faz algo que não sente só porque é o esperado. Opção 2. Lutar. Acordar todo dia sabendo que vai ser difícil. Questionar tudo. Criar seus próprios valores. Sentir tudo intensamente, o bom e o ruim. Arriscar fracassar em algo que importa em vez de ter sucesso em algo que não importa. Estar disposto a ficar sozinho filosoficamente até encontrar outros que também estão acordados. E a única certeza que tenho para te dar é essa. O morto-vivo morre sem ter vivido. Chega ao final da sua vida e percebe que desperdiçou décadas no piloto automático, que nunca se arriscou de verdade, que nunca amou de verdade, que nunca criou nada que importasse de verdade. E essa é uma morte antes da morte. O vivo pode morrer jovem, pode morrer na luta, pode morrer sem reconhecimento externo, mas morre tendo vivido. Morre sabendo que sentiu tudo, que amou profundamente, que criou algo verdadeiro, que foi ele mesmo até o final. Nietzsche escreveu algo que resume tudo. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. A pergunta para você não é se a vida vai ser difícil. Vai ser de qualquer forma. A pergunta é, você tem um porquê próprio? Ou está vivendo o porquê de alguém mais? E deixa eu terminar com o último ensinamento de Nietzsche que quero que fique gravado. Ele escreveu: deves estar preparado para queimar-te em tua própria chama. Como te renovarias se antes não te convertesses em cinzas? A pergunta não é se vai se queimar. Vai se queimar de uma forma ou outra, ou se queima vivendo intensamente, criando, amando, se arriscando. Ou se queima lentamente num emprego que odeia, em relacionamentos mornos, numa vida que nunca escolheu realmente. A diferença é que quando se queima por algo seu, dessas cinzas nasce algo novo. Alguém mais forte, alguém mais autêntico, alguém mais vivo. Mas quando se queima pelas expectativas de outros, só restam cinzas. Nada renasce daí. Então a pergunta final que te deixo não é teórica, é prática. É para hoje. É para amanhã quando acordar. Vai se queimar por algo seu ou pelas expectativas alheias. Vai viver ou vai evitar morrer. Vai ser morto-vivo ou vai estar vivo. E logo antes de terminar, quero que faça algo. Nos comentários, escreva uma só palavra. Morto-vivo se identificou com o lado A em algum momento da sua vida, ou acordado, se já passou por essa transvaloração que Nietzsche descreve. Não explique. Não justifique, só uma palavra. Quero ver que porcentagem das pessoas que chegam até aqui já viveram isso. E se chegou até aqui, mas não comenta, já sei de que lado está. O morto-vivo tem medo de se expor mesmo anonimamente. O vivo não. Se chegou até esse ponto do vídeo, já não é a mesma pessoa que começou a assistir há 20 minutos. Nietzsche faz isso, muda sua forma de ver tudo. E se esse conteúdo mexeu com algo dentro de você, provavelmente significa que já estava acordando. Só precisava que alguém colocasse em palavras o que sentia. Faço um vídeo novo toda semana sobre filosofia sombria. Nietzsche, Schopenhauer, Camus. Pensadores que não te vendem felicidade barata, mas ferramentas para viver com intensidade total. Inscreva-se no canal se quer continuar nessa guerra filosófica contra a mediocridade emocional. Deixe seu like nesse vídeo. Não por mim, mas porque o algoritmo decide se isso chega a mais pessoas ou se morre aqui. E acredite, há milhões de mortos-vivos emocionais que precisam ver isso e não sabem que estão procurando. Seu like é o que faz essa mensagem chegar a quem precisa. E por último, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que sabe que está acordada. Não mande para um morto-vivo esperando que acorde. Raramente funciona assim. Mande para alguém que já está nessa luta, para que saiba que não está sozinho nisso. Nietzsche morreu sozinho, ignorado,
considerado louco por muitos, mas suas ideias sobreviveram porque eram verdade. Você também vai se sentir sozinho às vezes nesse caminho de viver autenticamente. Mas quando encontra outro vivo, a conexão é tão profunda que vale mais que 1000 amizades de morto-vivo. Te vejo no próximo vídeo. E lembre disso, viver de verdade dói. Vai te custar relacionamentos, vai te custar segurança, vai te custar aprovação social. Mas não viver dói mais. Dói chegar ao final e perceber que nunca realmente viveu. Escolha sua dor sabiamente.